Graças e paz, crianças, tudo bem com vocês? Aqui eu tenho uma caixa nas minhas mãos. Você consegue ver o que está escrito? Tem algo escrito lá no fundo da caixa. Vou aproximar um pouquinho. Consegue ler o que está escrito? Não? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar o que está escrito. Desse mundo me contaminar, não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. Desse mundo eu vou. Não vou deixar o padrão desse mundo me contaminar. Não vou permitir pensamentos cativos a me perseguir, pois sei quem eu sou em Deus. Nada vai do foco me tirar, com Cristo Jesus eu vou reinar. Eu vou reinar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Nada pode me parar. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo eu vou. Prosseguindo eu vou, na contramão eu vou, nesse mundo. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão eu vou, e de na contramão eu vou, e de na contramão desse mundo eu vou. E de na contramão. Os céus proclamam tua glória e a terra anuncia as obras de tuas mãos. Sem som ou discurso, os dias fazem declarações, e em toda a extensão da terra se fez ouvir a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou,
glorificado seja o teu nome. Os céus são o teu trono e a terra o descanso dos seus pés. A tua mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir. E ainda assim tu cuidas do humilde de espírito e quem obedece a tua voz. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. E grandeza, vestido de majestade e glória, ornado de excelência e grandeza. Vestido de majestade e glória, e glória. Glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele é o grande eu sou, glorificado seja o teu nome. Ele Onde você estiver agora, levante a sua mão e adore ao grande eu sou, aquele que criou todas as coisas, mas que é o nosso Deus e o nosso Pai. E Ele se lembra de cada um de nós. E por isso nessa hora nós adoramos a Ti, Senhor. Nós adoramos a Ti, Senhor, como nosso Deus, como nosso Pai. Nós levantamos as nossas mãos e dizemos: glorificado é o Senhor, glorificado seja o teu nome, Deus, pois tu és o grande eu sou, e tu és adorado, Senhor Deus, nessa terra. Aleluia. Graça e paz, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Estamos no nosso momento também especial. Todo começo, toda palavra que vem do Senhor é especial. A nossa oferta. Como vocês já sabem, a gente sempre lê um versículo. E este é bem conhecido, preste atenção. 2 Coríntios 9:6. É isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com
Alegria. Não falei que todo mundo conhece esse versículo? Mas eu tenho aqui 2 caixinhas. Esta e esta. Agora me diga, se você fosse escolher pela belezura, que está mais arrumadinho, qual você escolheria? Lembra que a palavra fala que não é para dar por necessidade. O que é necessidade? Ai, eu estou precisando tanto dinheiro, eu preciso pagar um negócio, preciso comprar um negócio. Aí eu vou ofertar tanto para ver, ai, Deus vai me dar mais, né? Não é assim. Ah, eu vou ofertar porque meu colega está ofertando, mas não queria ofertar. Você está ofertando para alegria? Não. Agora presta atenção nas caixinhas. Já escolheu a sua? Eu já escolhi a minha. A maioria escolheria essa dourada. Tenta um coração aqui, ó. Você ainda sabe falar inglês? Eu também não sei não, mas isso aqui eu sei que tá escrito, tá? Tá escrito assim, eu te amo, em inglês. I love you. Aí muita gente fala, ai Jesus, como eu te amo. Senhor é meu amor, que tudo. Mas com o coração lá no interesse, porque eu vou dar e eu vou receber, porque o Senhor é bom, né? Agora vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos tirar o coraçãozinho. Olha só a sementinha, você tem que plantar a sua semente. Quando você planta, que fala que fala aqui, ó, aquele que semeia pouco também vai colher pouco. O que ele semeou? Vamos ver? Eu tenho aqui, ó, nas minhas mãos, vou chegar bem pertinho aí para você ver. Olha só. Isso é uma semente de girassol. Sabe girassol? Aquela flor. Eu acho muito bonita. Vou até mostrar para você, se você ainda não sabe. Aqui, o girassol. Bonito, né? Mas o girassol, quando você planta, você come? Serve de alimento para você? Não, eu acho que não come não. Mas aqui nessa outra caixinha simples, tem outra coisa. Eu gosto muito disso aqui. Tem que chegar pertinho de novo para você ver. Vamos ver quem vai adivinhar do que é essa semente. Eu gosto do suco dela todo. É a melancia. Se você planta melancia, o que vai dar? Melancia. E qual dessas 2 sementes serve para seu alimento? A melancia, né? O girassol, apesar de ser bonito, é só para enfeite. E qual é a moral da história, tia Flávia? Que eu não estou entendendo nada até agora. Moral da história. Você pode fazer tudo bonitinho para o Senhor, mas o seu coração não está alegre, não está disposto a obedecer ao Senhor, tanto na oferta quanto nos dízimos, e são 10%, não é? Se você não está com o coração alegre, vai ser só, como dizia minha mãe, belezura, por boniteza, para as outras pessoas verem você ofertar. Mas a partir do momento que você está plantando aquela semente, como a melancia que vai frutificar, você vai estar frutificando no Senhor, com alegria, dizimando e ofertando para Ele. Qual o interesse? O interesse somente de adorar ao Senhor, de obedecer a palavra do Senhor, ofertando e dizimando na casa dele com alegria, amém? Então que Deus abençoe você, capacite você cada dia mais para aprender mais do Senhor. Cada palavra que chegue no seu coração, que ela possa fazer bem para você e possa frutificar, aqueles frutos que vão permanecer e que vão servir para outras pessoas, tá bem? Então que Deus abençoe você, a sua casa e prospere todos vocês em nome de Jesus. Tchau, tchau, até mais. Voltei, estou aqui novamente com a caixa, que ela tá tão cheia que não dá nem para fechar, né? Mas antes de te mostrar o que está escrito lá no fundo da caixa, eu quero falar sobre algo que nos deixa mal, algo que é ruim. E é como se fosse uma doença que nos faz mal. E você já ficou doente? Antes da gente entrar nesse assunto? Já? Você tomou algum remédio quando você ficou doente? Teve uma dor de garganta, uma gripe, uma dor de cabeça? Tomou algum remédio? E esse remédio melhorou a sua dor que você estava sentindo? Ficou tudo ok? Hoje nós vamos falar disso, algo que é como se fosse uma doença para nós, e nós também vamos falar de algo que é como se fosse um remédio.
E o que é de fato isso? Que é algo ruim, que nos deixa mal. E o pior de tudo, é algo que faz com que pode fazer com que o Senhor não ouça as nossas orações, que nos afasta de Deus. Sabe o que é isso que eu tô falando? Vou dar 2 segundinhos para você pensar aí, ó. 1, 2, pecado. Estou falando sobre o pecado. O pecado, ele pode nos afastar do Senhor, ele nos afasta do Senhor e pode fazer com que o Senhor não ouça as nossas orações. Sabia disso? E você, essa semana, você cometeu algum pecado? Sim ou não? Pode ser qualquer um. Às vezes você mentiu, ou você enganou alguém, você brigou com seu irmão, você ficou muito bravo com ele, vocês saíram no tapa, ou com a sua irmã, ou você desejou mal para alguém, ainda que seja no pensamento, alguma dessas coisas, então você pecou. E nós somos pecadores, nós pecamos com pequenas coisas e grandes coisas. Mas, lá em 1 João, vou ler aqui para vocês, 1 João 1:8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Então, se nós dissermos, eu não tenho nenhum pecado, essa semana não fiz nada de errado, esse mês então nadinha, não cometi nenhum pecado, nós estamos nos enganando, nós estamos mentindo para nós mesmos e a verdade não está em nós. E o que nós podemos fazer então? Eu vou ler para vocês primeiro alguns versículos que estão lá em, se você quiser anotar, Lucas 18, começa no versículo 10. Então vamos lá. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim: ó Deus, te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral com as pessoas. Agradeço-te também porque não sou como esse cobrador de impostos. Versículo 2 continua: jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que ganho. Ou seja, ele estava falando quanto ele era bom, e ele estava falando que ele jejuava, que ele fazia isso, que ele fazia aquilo, e que ele não era como o cobrador de impostos. E aí, o cobrador de impostos, ele ficou de longe. No versículo 13 continua assim: mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Então, um estava lá todo se falando o quanto ele era bom, que ele fazia isso e aquilo para Deus, e o outro, ele abaixou o rosto e batia no peito falando: Deus, tenha pena de mim, pois eu sou pecador. E Jesus, ele termina dizendo o que significa sobre a postura dessas duas pessoas. Eu afirmo a vocês que foi este homem, o cobrador de impostos, e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Então, aqui eles fizeram o contrário. Um se engrandeceu perante o Senhor, eles estavam orando, então ele estava falando ali com Deus, e ele estava se aparecendo para Deus. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus não vê aquilo que a gente está falando ou somente aquilo que a gente está fazendo. Deus vê a intenção do nosso coração. Ele vê lá no fundo. Assim como eu mostrei para vocês aqui, que essa caixa é como se fosse o nosso coração. E tem algo lá no fundo da caixa. O Senhor, ele não vê aqui, igual a gente está vendo por fora. O Senhor vê lá no fundo. E no versículo 9 de 1 João 1, diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, aquele homem que estava se engrandecendo e falando o quanto ele era bom, ele não estava reconhecendo os pecados dele, reconhecendo que ele pecou. Porque nós todos somos pecadores, então ele teve algum pecado. E qual o pecado principal? Orgulho. Ele estava sendo orgulhoso, ele estava sendo soberbo, se exaltando e falando algo que pode ser que ele nem era de fato. Mas
aquele outro homem, cobrador de impostos, ele estava reconhecendo que ele era pecador e pedindo para que o Senhor tivesse pena dele, para que o Senhor tivesse piedade dele. E na palavra do Senhor fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e purificar o nosso coração. E aí Jesus terminou explicando que aquele homem que confessou os pecados dele, ele foi para casa e teve paz no coração, ele teve paz com Deus. E lá em Isaías 59:2, fala o que eu comecei dizendo para vocês. Pois são os pecados de vocês que os separaram do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Então os pecados, eles nos afastam do Senhor e ele pode fazer com que o Senhor não responda às nossas orações. Por quê? Nós precisamos confessar aquilo que nós temos feito de errado, aquilo que tem desagradado o coração do Senhor. Mas muitas vezes a gente pode ser igual aquele fariseu. A gente está achando que nós somos bons, que eu estou fazendo tudo certo, eu sou honesto, eu sou legal, eu divido minhas coisas com meus amigos, eu oferto, eu dou o dízimo, eu jejuo, às vezes eu tiro doce ou refrigerante, alguma coisa que eu gosto. Mas e o seu coração? Como está o seu coração? Agora eu vou mostrar aqui, essa caixa. Essa caixa ela representa como se fosse o nosso coração, certo? E aqui, perceba que ela não está nem fechando de tanta bolinha que tem aqui. Essas bolinhas é como se fossem os pecados. Às vezes a gente não consegue ver que o nosso coração está cheio de pecado. Então a gente precisa pedir para o Senhor nos mostrar, para que nós possamos confessar aquilo que nós temos feito, para nós confessarmos os pecados que nós temos cometido. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Então nós pedimos ao Senhor e Ele nos mostra. E à medida que Ele vai nos mostrando, nós não podemos continuar guardando esses pecados dentro do coração. Lembra que a caixa é como se fosse o coração. Então esses pecados estão todos guardados no coração. Isso faz com que o quê? Eu me afaste de Deus e que Ele não responda as minhas orações. Então eu preciso... eu estou sendo... desobediente. Preciso confessar e me arrepender disso. Eu fui mal com alguém, maltratei uma pessoa. Eu tive inveja de alguém. Senhor, me perdoa porque eu desejei o mal para alguma pessoa. Senhor, eu fiz isso de errado, eu fiz aquilo. E o Senhor vai nos mostrando à medida que nós pedimos e nós vamos tirando todos os pecados conforme nós vamos confessando. Então os pecados eles vão sendo retirados do nosso coração e um a um nós vamos tirando. E todos os dias nós precisamos pedir que o Senhor nos mostre e precisamos confessar esses pecados, porque essa caixa vai se enchendo. Não é depois de um ano que vai encher no meu coração. Não, é todos os dias que a gente precisa fazer isso. E aí quando o nosso coração ele já está todo aberto, que o Senhor está vendo o fundo do nosso coração, nós confessamos todos os pecados, nós temos o quê? Consegue ler aqui? Oração respondida. O Senhor ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai responder as nossas orações. Significa então que tudo que eu quiser, tudo que eu pedir, o Senhor vai falar sim, o Senhor vai me dar? Não. Ele pode responder a minha oração com um não também. Nós vamos ver isso aqui ainda. Mas o Senhor ele vai ouvir as nossas orações e vai nos responder. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar o nosso coração limpo. Porque o Senhor, Ele olha o que está lá no fundo do nosso coração. E os pecados, Ele atrapalham a nossa relação com o Senhor. Atrapalham a nossa relação com Deus. Então, eu quero convidar você hoje a orar. Eu não sei quais são os seus pecados. Às vezes eu não sei quais são nem os meus. Eu preciso pedir para o Espírito Santo me mostrar o que eu tenho feito de errado. E aí Ele me mostra. E aí eu me arrependo, porque eu sei que eu estou desagradando o Senhor. E aí eu peço perdão e tento fazer aquilo que é certo de novo. Então não é sobre estar certo o tempo todo, mas é reconhecer que você está errado e se arrepender disso. Porque a gente vai errar bastante. Mas o problema não é só errar. O que você faz quando você erra? Isso é o principal problema. Então, quando nós pecamos, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos reconhecer diante do Senhor
que nós pecamos, que nós precisamos da misericórdia de Deus. E Ele vai tirando todos esses pecados do nosso coração, nós vamos tendo paz com Deus. Assim como aquele cobrador de impostos teve, ele teve paz com Deus. Por quê? O pecado, ele traz um peso. Quando você faz algo de errado, não é ruim, porque você tem que esconder, você fica se sentindo culpado, porque você sabe que você está fazendo algo errado. E as coisas erradas que a gente faz traz um peso. Mas quando nós confessamos, o Senhor, Ele nos perdoa. E o Senhor não faz igual a gente faz. Às vezes um amiguinho faz alguma coisa que você não gostou muito, aí você perdoa aquele amigo. Mas aí depois você fica lembrando, você fez aquilo tal dia. Lembra que você fez aquilo? O Senhor, Ele nos perdoa verdadeiramente e é como se Ele esquecesse o que a gente fez. E aí nós sempre recomeçamos. E o amor dEle enche o nosso coração de paz. Porque nós temos paz com Ele quando nós confessamos os nossos pecados. Então eu quero convidar você hoje a orar sobre isso. Pede para o Espírito Santo te mostrar o que você tem feito, que tem desagradado a Ele. Quais têm sido os seus pecados. Para que você possa orar e se arrepender de cada um deles. Para que o seu coração fique sem nada atrapalhando ou impedindo o seu relacionamento com Deus. Amém? Então eu vou orar por você nesse momento. E eu peço que você esteja orando também. Amém? Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento, Senhor Deus, o Senhor traga revelação, Pai, daquilo que tem desagradado a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor traga a coragem, Senhor Deus, de confessar, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E que o Senhor possa trazer a paz, Pai, que excede todo entendimento. Que essa paz venha estar inundando esse coração que está me ouvindo, Pai, nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Amém? Fica com Deus, um abraço. Tchau, tchau.